Os anões em Dungeons & Dragons. Juntamente com humanos e elfos, os anões fazem parte do grupo de raças fantásticas mais conhecidas popularmente. Porém, o que faz do anão dos Reinos Esquecidos diferente dos demais? O anão padrão, presente no livro do jogador, possui as seguintes características: mais 2 pontos de constituição, são considerados jovens até os 50 anos e vivem em média 350 anos. Chegam a ter entre 4 e 5 feet, ou seja, aproximadamente 1,5 m de altura, e sua velocidade de deslocamento é um pouco menor do que a do humano, 25 feet. Além disso, o anão base do livro do jogador também possui as seguintes habilidades: resiliência dos anões, que dá a personagens anões resistência e vantagem contra danos causados por venenos. Treinamento de combate anão, que dá proficiência com machado, machado de batalha, martelo leve e martelo de guerra. Proficiência com ferramentas, que dá ao personagem proficiência com uma das ferramentas de artesão a seguir: ferramentas de ferreiro, suprimentos de cervejeiro ou ferramentas de pedreiro. Outra habilidade é a especialização em rochas, Stone Cunning. Sempre que o personagem faz um teste de inteligência de história relacionado à origem de algum trabalho em pedra, o personagem é considerado proficiente na habilidade História e adiciona o dobro de seus bônus de proficiência ao teste, em vez do seu bônus de proficiência normal. Por fim, a habilidade mais conhecida, a Dark Vision, a visão no escuro. Acostumado à penumbra, personagens anões têm uma visão superior em condições escuras e de penumbra. Personagens com essa habilidade enxergam na penumbra até 60 feet, 18 metros como se fosse em luz plena e no escuro como se fosse na penumbra. Mas vale ressaltar que personagens com essa habilidade não conseguem discernir cores no escuro, apenas tons de cinza. Além disso, personagens anões podem falar, ler e escrever comum e anão. A língua anã é cheia de consoantes duras e sons guturais, e essas características se espalham para qualquer outro idioma que um anão possa falar. Os anões ainda possuem diversas sub-raças e etnias. Diferente do humano, que não ganham atributos ou habilidades adicionais por diferentes etiologias, 2 sub-raças de anões ganham alguns benefícios na 5ª edição. Essas sub-raças são: o anão da montanha, é a sub-raça mais forte e resistente. Anões da montanha estão acostumados a uma vida complicada em terrenos difíceis. São normalmente os anões mais altos e tendem a possuir uma coloração de pele um pouco mais clara em relação aos demais. O clã de anões do escudo, do norte de Faerûn, bem como o clã Hilar e dos clãs nobres Daiard e Dragonlance, são anões da montanha. Os anões da montanha ganham mais 2 pontos de força, assim como também proficiência em armaduras leves e médias. Já o anão da colina, também conhecido como anões dourados, não só tem o maior número de anões spellcaster em suas fileiras, como também tem sentidos aguçados, maior intuição e notável resiliência. Os anões dourados de Faerûn, que vivem em seu poderoso reino ao sul do continente, são anões da colina, assim como os exilados Neidar e os depresíveis Claard Kryn, no cenário de Dragonlance. Personagens dessa sub-raça ganham mais 1 ponto em sabedoria e a habilidade Tenacidade Anã. Com essa habilidade, cada vez que o anão da colina sobe um nível, ele recebe 1 ponto de vida adicional. Também no livro do jogador são citados os Duergar, uma sub-raça anã que vive nas profundas cidades do subterrâneo. Os Duergar também são conhecidos como anões cinzentos por causa da sua tonalidade de pele. São perversos e furtivos comerciantes de escravos que invadem o mundo da superfície para fazerem prisioneiros que depois vendem para outras raças do subterrâneo. Eles têm habilidades mágicas inatas para se tornarem invisíveis e crescem temporariamente até o tamanho de um gigante. Isso segundo o livro do jogador. Além dessas 3 sub-raças presentes na 5ª edição, existem várias outras raças que já foram apresentadas em edições anteriores e que fazem parte de Forgotten Realms, como os anões do Ático, também conhecidos como Inuga Kalikurit, uma raça de anões que vive nos confins isolados da Grande Geleira, na parte mais ao norte de Faerûn. Mas para falar disso, precisamos ir para a nossa parte de mitologia. Como muitas raças antigas, as origens exatas dos anões se perdem em mitos e lendas. Enquanto muitos estudiosos não anões acreditam que os anões não são nativos de Abertoril ou de seus mundos sucessores, a maioria dos anões acredita que seus ancestrais vieram do coração do próprio planeta e que foi Moradin que os trouxe à vida, sendo que, segundo essa tradição anã, eles teriam sido feitos pelo martelo do pai de todos na Forja da Alma. Essas lendas, presentes no livro Raças de Faerûn,
sustentam que os anões abriram caminho para o mundo da superfície, superando os perigos que enfrentavam abaixo através da força das armas e da sua habilidade. Os primeiros assentamentos anões conhecidos em Abertoril tiveram origem nas montanhas de Yerimal. Esses anões se estabeleceram sobre a junção entre os 3 continentes de Faerûn, Kara-Tur e Zakhara, e migraram em todas as direções a partir dali, espalhando-se pela face de todo o planeta, exceto aqueles que migraram para o norte e vieram descansar nas montanhas de Novlurante, tornando-se os ancestrais dos anões árticos. Por esse distanciamento, os anões do Ártico têm uma origem diferente da maioria dos outros anões em Faerûn e dos Duergar, e são significantemente diferentes fisiologicamente e culturalmente, tanto que poderiam até serem considerados uma raça própria. Os anões do Ártico eram quase totalmente desconhecidos pela grande maioria das raças de Forgotten. Só quando um grupo deles começou a se estabelecer às margens de Lhuruar, que personagens dessa sub-raça anã começaram a serem mais conhecidos. Aqueles que se voltaram para o oeste, para o que acabaria se tornando o continente de Faerûn, se estabeleceram no que foi mais tarde Senpar. Os anões então migraram para o oeste de lá, fundando muitos assentamentos. Porém, o primeiro grande reino dos anões foi Bairinder, sob o Shar. Os anões em Bairinder prosperaram por séculos, mas gradualmente começaram a terem diferenças internas de pensamento, o que separou esses anões. O primeiro desses desentendimentos ocorreu 12 milênios atrás, quando Tark Shanat, o chamado Cruzado, liderou uma migração para o oeste das cavernas de Bairinder. Os descendentes desses anões acabaram se tornando os Anões do Escudo e forjaram o vasto império de Xanatar. Enquanto isso, o deus do Matoim criou os Urdunir, que se aprofundaram na terra e desapareceram do conhecimento comum. Algum tempo depois, Bairinder caiu para uma ofensiva Droll logo após as Guerras da Coroa, e esses anões do sul foram levados ao exílio, dando fim a este antigo reino. Seus descendentes ficaram conhecidos como os Anões de Ouro, também chamados de Anões da Colina, que retornaram milênios mais tarde, formando um novo reino. Outra sub-raça anã surgiu de alguns desses Anões do Sul, que fugiram para Shu e abraçaram os caminhos da selva, tornando-se os Anões Selvagens. A última linhagem anã formada a partir dos Anões do Escudo são os Duergar, esses anões infelizes que vivem sobre as planícies brilhantes, Shining Plains. Eles foram capturados e escravizados pelos Ilitídeos, tornando-se também praticamente uma raça pró. Ao longo dos séculos depois da queda de Bairinder, os anões entraram em um longo declínio e a maioria dos reinos antigos caíram antes do século XV, século onde se passa a maior parte das aventuras da Liga da Aventura. Os Anões do Escudo, conhecido como os Anões da Montanha na quinta edição, viram boa parte de suas terras no norte serem invadidas e conquistadas pelos orques de Many Arrows. Enquanto ao sul, os Anões de Ouro, os Anões da Colina, foram em grande parte expulsos de seu reino subterrâneo na Grande Fenda, Great Rift, e foram em direção ao mundo da superfície. Apesar disso, os anões continuam sendo um povo orgulhoso e forte. O evento mais significativo na história recente para os anões de Forgotten Realms foi a Bênção do Trovão, que aconteceu em 1306, na qual, após séculos de declínio demográfico, ocorreu um repentino benefício na fertilidade, resultando no nascimento de muitos gêmeos entre os anões. Essas informações estão presentes em campanha oficial da terceira edição. Acredita-se que a bênção tenha sido obra de Moradin, possivelmente como recompensa de uma missão para uma heroína anã ou como parte de algum plano maior do Pai de Todos. Uma das consequências desse repentino benefício foi que, além de um ressurgimento demográfico que ajudou a tirar os anões do seu declínio, aconteceu também uma súbita mudança na cultura. Os novos anões, chamados de Crianças do Trovão, são radicais em comparação com seus pais e durante a vida inteira, durante a Era da Revolta, assumiram um papel mais ativo no mundo e abandonaram algumas de suas tradições mais antigas, como o medo da magia e das habilidades arcanas. Esse é um resumo da história dos anões em Forgotten Realms. Um resumo bem resumido mesmo. Porém, se você quiser compartilhar o seu conhecimento, deixe um comentário no vídeo, nos conte mais o que você sabe sobre os anões, ou então se você quer saber mais sobre os anões, ou até mesmo sobre outras raças. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!